Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pra tu que não me conhece, eu sou Maibica Vicchioli. Esse aqui é o meu canal Empilhando Ideias. O vídeo de hoje é mais um vídeo de um quadro que eu já tô acostumada a fazer aqui no canal. Antes ele não tinha nome, mas agora ele é o Beta Crime, onde eu vou falar de crimes que aconteceram e também crimes que não chegaram a se consumar, mas mesmo assim houve a tentativa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Jennifer Shu. Não sei se pronuncia aí, mas vai estar na tela para vocês verem e visualizarem o nome dela, tá? Bom, o caso Jennifer era o caso de uma garotinha de 8 anos, tá? A Jennifer e a mãe dela moravam em um apartamento de um bairro perigoso do estado do Texas, nos Estados Unidos. A Jennifer tinha muito medo de dormir no escuro. E aí, na noite do dia 9 de agosto de 1990, que era a data onde ela tinha 8 anos, ela pediu pra mãe pra poder dormir com a mãe, porque tava com medo do escuro e tal. E a mãe deu um ok, falou ok, pode vir dormir comigo. No meio da noite, a Jennifer tava se debatendo demais, e aí a mãe dela perguntou se ela poderia, se importaria de dormir no quarto dela, porque ela tava se debatendo muito, tava chutando a mãe, e a mãe precisaria acordar cedo no outro dia pra poder trabalhar. Jennifer ainda respondeu pra mãe que tudo bem, que ela ia só porque ela amava muito a mãe. E ela fez, né? Pegou, foi pro seu quarto e foi pra dormir. Pegou uma luminária e um livro e começou a ler pra ver se pegava no sono, e ela de fato adormeceu. Quando a Jennifer acordou, ela já estava nos braços de um homem. Esse homem estava correndo pelas ruas e ela estava ali sem entender nada do que estava acontecendo. E ela começou a perguntar, né, o que estava acontecendo e tal. Ele enfiou ela dentro do carro, simplesmente não falava nada. A mãe dela no apartamento já estava completamente desesperada porque ela acordou de manhã. E como habitual, ela foi acordar a Jennifer pra arrumar também ela e tal. E aí, ela se deparou com a cama vazia. Tinha ninguém ali. E ela também notou que a janela do quarto da Jennifer estava aberta. Coincidentemente, a janela dava acesso para o estacionamento do prédio, do apartamento que elas moravam. Ela ficou super preocupada porque ela começou a percorrer a casa, não achava a Jennifer em lugar nenhum, ela chamava a filha não respondia, ela se deu conta que tratava-se sim de um sequestro. O cara enfiou a Jennifer dentro de um carro, ele seguiu para frente da escola dela. E isso, gente, claro, era de madrugada, né? Então tava escuro, não tinha ninguém lá. E ele ficava falando pra Jennifer que a mãe dela ia chegar em algum momento, então que era pra ela ficar olhando pra lua, que em algum momento a mãe dela iria chegar. Aí a mãe, identificado que poderia se tratar de um sequestro, ela ligou pro detetive Rolf Garcia, que ele estava no comando da polícia naquela época, né? E já iniciou uma investigação. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, ele também pediu ajuda de voluntários para encontrar a menina. Só que até então não tinha tido resultado nesses momentos aí, todo mundo procurando e ninguém achava a garota. O sequestrador notou o medo no olhar da Jennifer e ela também chorou, né? Foi assim uma situação normal de sequestro, onde a pessoa ou a criança entra em total desespero, não sabe com quem tá lidando, porque a partir do momento que a mãe dela não foi buscar ela e ele saiu com o carro, ligou o carro, acelerou, ela já começou a entrar em pânico, e aí ele simplesmente arrastou ela, ele levou ela para um terreno que tinha uma vegetação alta. E foi arrastando e, tipo, nem aí, sabe? Seguiu o baile lá. Ele simplesmente arrastou ela por um percurso distante e não tava nem aí. A menina chorava, a menina gritava e pra ele tava tudo certo. Até mesmo porque a partir do momento que a pessoa comete um sequestro, ela não tá nem aí com a vítima, né? Então ele foi arrastando sem nem ligar pra dor que ela tava sentindo ali no momento. E ele chegou a cortar a garganta da Jennifer. Ele cortou a garganta dela de fora a fora, de orelha a orelha. E ela, num dado momento, não sei como, porque, gente, sério, uma criança, não dá pra imaginar que uma criança ela tem uma inteligência tão apurada a ponto de se fingir de morta e achar que o sequestrador vai abandonar ela ali. E ela fez isso, ela realmente acreditou nisso, que se ela se fingisse de morta, ele iria embora. E aí, depois que ele cortou a garganta dela, óbvio, ele cortou, ela tentou se soltar e tal, não conseguiu. Ele cortou a garganta dela e aí ela pegou e,
tipo, desmaiou e se fingiu de morta. Ele achou realmente que ela tinha morrido ou que ela morreria em algum momento, porque afinal de contas, um corte no pescoço, na garganta, tu não sabe a profundidade do corte, não sabe se atingiu alguma via importante ou não. Então ele fez isso, achou que ela ia morrer em algum momento e foi embora. Só que na realidade ela não morreu. Só que também pelo fato dele ter cortado a garganta dela, ela não conseguia gritar. Algumas crianças foram brincar em um campo ali perto. Eles brincando e correndo para um canto para o outro, eles chegaram exatamente ali onde ela estava, que era nesse negócio que tinha uma vegetação alta, como se fosse um campo. Uma das crianças acabou trombando nela, tipo, tropeçando nela. E viu que o corpo tava ali, aí um chamou o outro, resolveram avisar os pais que tinha um corpo ali, conseguiram avisar a polícia, né? Porque os pais entraram em contato com a polícia para notificar. E os policiais foram até o local, resgataram ela e levaram ela pro hospital. No hospital, os médicos fizeram os exames e eles acabaram descobrindo que não tinha atingido nenhuma artéria. Então, como eu falei para vocês, nenhuma via importante foi atingida e eles precisavam já iniciar uma cirurgia nela. Lá no hospital, a Jennifer, ela tinha muito medo das pessoas, tanto dos policiais quanto dos médicos. Ninguém entendia nada, ela não queria ninguém perto dela, ela ficava muito assustada quando alguém chegava perto dela e ela não queria, de fato, contato com ninguém. Porém, em função do sequestro ter sido bem crítico, ele ter machucado muito ela além do corte, os médicos não permitiram que a mãe entrasse no quarto, porque ela estava muito machucada e já encaminharam ela direto para a cirurgia. Aí, após eles terem feito a cirurgia, eles acreditavam que ela nunca mais ia voltar a falar. Porque, embora não tivesse atingido nenhuma artéria importante, era também um corte que, querendo ou não, era profundo. Então, um corte na garganta pode ser muito perigoso. Eles liberaram a entrada da mãe no quarto e a mãe foi conversar com ela estava muito assustada. E a mãe fazia muitas perguntas para ela, até mesmo porque ela não permitia que os policiais entrassem. Então, alguém tinha que saber ali o que tinha acontecido. E a mãe dela começou a fazer muita pergunta para ela. E nessas perguntas, ela, óbvio, não conseguia responder pelo fato de não estar podendo falar. Então, ela escrevia bilhetes contando para a mãe o que aconteceu. Tipo, a mãe fazia a pergunta e ela respondia nesses bilhetes. Todos esses bilhetes foram entregues à polícia. Nesses bilhetes, ela começou a contar o que tinha acontecido, como que ele pegou ela lá na casa dela, contou tudo. Então, todos os pontos importantes, ela foi contando por esses bilhetes. E, de acordo com esses bilhetes, eles foram encaixando as peças para tentar solucionar o caso. Em um desses bilhetes, ela contava que o sequestrador falou para ela que ele era um policial. Isso explicava muito o porquê que ela tinha medo dos policiais e não queria que nenhum policial entrasse no quarto. Foi também chamado uma pessoa que era um artista forense para ir conversar com a Jennifer para ver se ele conseguia fazer um retrato falado do sequestrador para eles facilitarem, né, as buscas. E aí ela conseguiu falar para ele, claro que por bilhetes e tal, ela conseguiu dar uma descrição da fisionomia do sequestrador. A hora que o desenho, o esboço do desenho ficou pronto, ele mostrou para Jennifer e a Jennifer confirmou e falou que sim, era aquele cara. Eles publicaram esse retrato falado, só que vocês sabem, né, como que funciona uma investigação. Nem sempre é rápido, na maioria das vezes demoram séculos para você encontrar uma pessoa e mesmo estando muito empenhados, eles não conseguiram encontrar. Eles publicaram o retrato falado, mas eles não receberam nenhuma ligação, nenhuma denúncia, ninguém tinha visto o cara. Depois de um tempo, as cordas vocais da Jennifer cicatrizaram. E ela milagrosamente voltou a falar. Os médicos, como eu disse para vocês, eles nem acreditavam, mas se surpreenderam ao ver ela falando. Os vocais cicatrizaram, ela conseguiu
falar aos poucos, quando ela recuperou a voz total, ela começou a dar detalhes sobre o caso, em que aí ele corria perigosamente com o carro, e que aí chegou um momento que ele ficava perguntando pra ela: ai, você tá ficando assustada, garotinha? Tá assustada, garotinha? Ele começou a enforcar ela até que ele conseguiu provocar um desmaio nela. Quando ela desmaiou, ele começou a arrastar ela pelo caminho. Foi onde ela se fingiu de morta para que ela conseguisse, de repente, se salvar daquele sequestro ou daquelas agressões que ela estava sofrendo no momento. Chegou um momento onde a cidade inteira tava com medo do sequestrador, porque o cara pega uma criança de 8 anos dentro do apartamento dela. Como que o cara entrou ali para início de conversa? Tava dentro do apartamento, catou a menina, saiu correndo com a menina, enfiou a menina no carro, parou na frente da escola dela, saiu de novo perigosamente com esse carro, arrastou a menina por sei lá quantos quilômetros e ninguém viu nada. Então, como não acharam um cara desse, tava aí à solta, a galera começou a ficar com muito medo, porque muitas pessoas tinham filhos e começaram a entrar em choque com a ideia de poder acontecer com os filhos deles, o que também aconteceu com a Jennifer. Passaram 18 anos e o caso ainda não tinha sido solucionado. E aí todo mundo, tipo a Jennifer, enfim, achava que não ia mais achar o cara, né? Desistiu. Tava naquela situação, procura, não acha, 1 ano, 2 anos, 18 anos e o cara não foi encontrado. O FBI estava com novos projetos com a equipe. Então, eles estavam pegando casos que não foram solucionados, que já tinham passado anos e não tinha tido nenhuma atualização. E aí ele começou a pegar esses casos para solucionar. E aí o detetive Tim Crumb, ele ligou para Jennifer. Quando a Jennifer recebeu a ligação dele, ela nem acreditava, porque tipo, depois de anos, um detetive novo na corporação estava entrando em contato com ela para tentar desvendar um mistério que ocorreu há 18 anos atrás. Então ela ficou assim, perplexa dele ter encontrado ela e tentando solucionar um caso que já tinha anos. A Jennifer aceitou conversar com ele, ela foi nesse encontro e contou toda a história dela e ele deu seguimento no caso. Um laboratório chegou a ligar pro detetive. Eles identificaram um DNA de um cara chamado Dennis Bradford. Esse cara, ele já tinha sido preso por outros motivos que eram motivos tecnicamente semelhantes com o que aconteceu com a Jennifer. Ele foi preso em uma das vezes por ele sequestrar uma mulher e tentar abusar dela. E aí, quando ele foi preso, o DNA dele acabou parando em um dos laboratórios do FBI. Quando o detetive comunicou a Jennifer um nome, que era o nome desse cara, né, o Dennis, ela lembrou que, na realidade, o sequestrador tinha dado um nome para ela. E ele tinha dito para ela que se chamava Dennis. Gente, só que eu fico pensando o seguinte: que tipo de sequestrador muito louco vai falar o nome real para uma criança? Por mais que você acredite que vai matar essa criança, a partir do momento que tu deixou ela ali desmaiada para morrer e tu não sabe se alguém ia achar ela ou não, o risco dela ter ficado viva seria ali de pelo menos uns 50%, vamos botar aí. Na crítica dele ter cortado o pescoço dela, vamos botar que seja 30%. Mas existia pelo menos uma chance. Não tinha como, sabe? Faz um negócio, acha que ninguém vai descobrir nunca na vida. Tem que ser muito doido, né? Então, eu acho assim, quando eu tava fazendo algumas pesquisas sobre esse caso e eu li a respeito disso, pensei, gente, tem que ser uma pessoa sem faltando uns neurônios, né? Pra realmente falar o nome verdadeiro pra criança. Que é isso? Se a criança sobrevive... Gente, não, sério, que é isso? Não pode... Há uma chuva, né, que os mosquitos já começam a pousar. E pousar na cara da gente. Fala sério. E aí? Tipo, ele não tinha um mínimo de preocupação se alguém ia encontrar ele e ele ia ser culpado daquela tentativa de assassinato, né? Ou não sei qual que era o nível de loucura que ele ali imaginou que a menina não ia falar. Ou tem certeza que vai morrer, ou acha que se
ela sobrevivesse, ai, não vai conseguir falar porque cortou o pescoço. De repente ele achou que o corte tinha sido tão profundo a ponto de realmente ter perfurado alguma artéria. Não sei qual foi a loucura que passou na cabeça dele. A questão é, pelo sequestro do qual ele foi preso, ele pegou 12 anos de prisão. E essa prisão aconteceu a mais ou menos 500 quilômetros do Texas. Em função dele ter sido preso em outro local, ele tinha 2 endereços, o do Texas e desse lugar do qual ele foi preso. E como ele tinha 2 registros, eles conseguiram puxar uma carteira de habilitação dele antiga. Nesta carteira de habilitação, o FBI teve acesso à foto, né? Que estava na carteira. E adivinhem? A foto era exatamente o retrato falado. Era exatamente igual o retrato falado. E, gente, tipo, era um retrato falado de 18 anos atrás. Só que a habilitação também era antigona. E aí já foi meio checkmate, né? Porque eles já identificaram ali a cara do maluco. Então, tipo, interessante, olha, essa foto aqui da habilitação é muito parecida com a do retrato falado. Então, só faltava mesmo tentar confrontar ele, perguntar pra ele da Jennifer se ele conhecia, se ele já tinha ouvido falar no nome. E assim foi feito. Então a polícia foi atrás do Dennis, levaram ele para a delegacia para fazer um interrogatório. No interrogatório, eles falaram o nome da Jennifer para ele e perguntaram para ele se ele conhecia aquele nome. E ele confirmou, disse que sim, ele conhecia, já tinha ouvido falar. E aí perguntaram se tinha sido ele que tinha matado a menina, ou tentado, no caso, porque ela não morreu, né? Tentado matar a menina. E aí ele falou que não tinha sido ele. Começa a se dar conta de tudo que o policial estava perguntando para ele, né, o detetive. Ele se dá conta que ela estava viva e ele pergunta se ela estava viva. E aí o policial, o detetive no caso, ele confirma que sim, que ela estava viva. Ele já entra em desespero, ele ficou super chateado, ficou desesperado mesmo. Porque voltou tudo à mente dele, e aí ele fala que ele se arrependia de ter feito e blá blá blá. E ele acaba confirmando. E aí sim ele faz a confissão e fala que realmente foi ele e começa a dar detalhes de como aconteceu. Em função disso, é marcado o julgamento dele, ele teve a prisão preventiva, ele estava aguardando o julgamento. Jennifer, já sabendo que ele estava na preventiva, ela começou a fazer um depoimento que ela iria ler no julgamento. E nesse depoimento, ela falava de várias questões, onde aconteceu ali a situação, de tudo que ela passou, de que ela só tinha 8 anos, enfim. Ela começou a dar detalhes de muita coisa. Só que antes de acontecer o julgamento e ela ter essa oportunidade de poder falar pra ele tudo que ele tinha que ouvir e de toda a dor que ele causou nela e na família dela, ele cometeu suicídio. O que dificultava muito porque ela não conseguiria mais falar tudo aquilo pra ele. Era uma coisa que ela não ia conseguir fazer mais. Ela ficou muito chateada. Quando ela ficou sabendo que ele de fato tinha morrido, ela ficou muito chateada, porque naquele momento ela percebeu que o cara fez ela sofrer demais e que ela não ia ter oportunidade nenhuma de fazer isso, de falar tudo que ela queria falar pra ele. Chateada com aquela situação, ela decidiu ler tudo aquilo no túmulo dele. E eu vou ler agora para vocês o que ela escreveu nessa carta de depoimento. Abre aspas. Eu tinha 19 anos de coisas para dizer a essa pessoa chamada Dennis Bradford. Você escolheu a garotinha errada de 20 quilos e 8 anos para tentar assassinar. Porque por 19 anos eu pensei em você todos os dias e ajudei na sua busca. No meu coração eu sabia que você estava lá fora. E agora eu sei que ouvindo meu coração, todos esses anos, nunca tendo desistido de encontrá-lo, eu estava certa. Então, é uma situação onde deve ser muito crítico para a pessoa que passa por tudo isso, porque, gente, sério, uma pessoa tá envolvida
em um caso de sequestro, onde ela é a vítima e onde ela consegue milagrosamente, além de se salvar, ter as suas cordas vocais totalmente cicatrizadas e conseguir falar normalmente, eu acho que assim, na mente da pessoa, por um lado fica aquela situação de superação e por outro também uma impotência enorme de ver que a pessoa que fez aquilo ali com ela simplesmente não vai pagar pelo crime. Ah, mas ele foi preso por 12 anos com sequestro com outra pessoa. Ok, isso de fato aconteceu. Mas era um outro crime, mais um crime. Não era uma situação de um crime como o dela, que tipo, ai, o crime era dela, ele pagou pelo crime dela, ela realmente teve essa justiça. Não, isso não aconteceu. Então eu acho que a mente da pessoa realmente deve ficar num complexo bem perturbador de saber que tudo aquilo aconteceu, que foi um sofrimento imensuravelmente intenso e que foi nada, entendeu? Tipo, ali não houve justiça. Pra pessoa é uma dor enorme saber que aquilo ali que fizeram pra ela não vai ter um destino, que a pessoa não vai pagar, que pra pessoa ela fez e fica por isso mesmo. A gente sabe que não fica por isso mesmo. Porque tudo o que é feito aqui, a pessoa paga. Como diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga, é esse o rolê, entendeu? Então, de alguma maneira, ele realmente pagaria. Todo aquele desabafo que ela fez no túmulo, ele ouviu com certeza, não ouviu em vida. Mas em plano espiritual, o espírito dele sabe que ela estava tendo aquele tipo de pensamento, sabe que ela escreveu aquele depoimento e sabe de tudo que ela sofreu. Mas embora ele saiba de tudo isso, com certeza ele vai também ter o percurso dele para pagar por todas as atrocidades que ele cometeu. É a lei, entendeu? A lei é essa, que se faz é que se paga. Então, no fundo, você sabe que a pessoa vai pagar. Só que, quando você passa por uma dor intensa, você também espera. Você pode não nem desejar o mal da pessoa, mas você espera que ao menos seja feita a justiça do que te aconteceu. E isso a gente pensa sobre tudo na vida. Não só sobre um sequestro, não só sobre um assassinato. A gente pensa em relações que às vezes acontecem com a gente de injustiça no dia a dia, injustiça às vezes de alguma coisa que a gente passa com um conhecido, às vezes com um amigo, às vezes com um colega de trabalho, às vezes com pessoas da própria família. A gente passa por algumas situações de injustiça onde a gente fica exatamente pensando isso, tipo, ai, da hora, né? Tipo, ai, eu sofri naquele momento e a pessoa pagou o quê? A verdade é que a gente não consegue lidar com situações que agrida a integridade da gente. Então, se for um caso de bullying, você vai sofrer do seu modo. Se for um estupro, é muito pior que um caso de bullying, com certeza. Porque um bullying, a pessoa tá te falando um negócio, a pessoa tá te humilhando, a pessoa tá te deixando de lado, sabe? Te esnobando mesmo. E beleza, só que até então, você não vai ter uma dor física, como é um caso de um estupro, que é uma dor enorme, que eu não sei nem mensurar pra vocês o tamanho da dor, mas eu sei que realmente quem passa realmente é crítico. Como quando você passa por uma dor física como o da Jennifer, que ela sofreu um corte aí um pouco intenso. Cada pessoa tem uma dor em um dado momento, cada dor tem a sua intensidade e a gente com certeza não tem nem ideia do que o outro passa. Não dá pra saber o que uma pessoa que sofreu um estupro passa. Não dá pra saber de uma pessoa que sofreu uma dor física, como um corte, como é o caso da Jennifer. Não dá pra mensurar o que a pessoa passou ali. Só a pessoa mesmo consegue falar o quanto aquilo foi crítico pra ela e o quanto aquilo foi sofrido. Então, no caso da Jennifer, ela com certeza teve esse sentimento de impotência, de não ter solucionado o caso totalmente, porque solucionou, mas o cara não chegou a passar por um julgamento, o cara não pagou, não ficou mofando na cadeia em função do que ele fez ela passar. Então eu acredito que o sentimento de impotência deve ter sido enorme, com certeza foi um sofrimento muito grande pra ela, pra família, pra pessoas à volta dela, uma criança, gente, 8 anos, sabe? É muito, muito complicado. Uma criança indefesa, uma criança que não entende nada, sabe, da maldade no mundo, e aí justo ela, que já não entende que é alvo dessa maldade,
com certeza foi, sim, difícil pra ela num nível hard demais. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um caso, sim, polêmico. É um caso que causa muita tristeza. É um caso que realmente a gente fica indignada. Você pega uma pessoa, independente da idade, pra você causar uma dor dela com uma perfuração, um corte, até mesmo tirar a vida dela. Gente, não tem como, né? A pessoa tá num nível psicótico elevadíssimo. Então, é uma situação que choca a gente, é uma situação que eu acredito que chocou o mundo inteiro quando as pessoas ficaram sabendo desse caso. Não sei se você já tinha conhecimento desse caso, mas eu, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei chocada e eu pensei exatamente que eu tinha que trazer esse conteúdo pro canal pra contar pra vocês. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei. Me ajuda pra caramba na divulgação do meu trabalho. Também me deixa muito feliz. Vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais pra tu quer ter um contato mais direto comigo. Aquele mega beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.